Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe vocês. Estamos mais uma vez aqui para esse bate-papo, né? A gente vem nesse projeto, desenvolvendo esse projeto, através da nossa igreja Missão Pentecostal Labaredas. Aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, Diácono Joelson. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos mais uma vez com mais um convidado especial, nosso pastor agora, o pastor Anísio Garcia. É um pastor tremendo, pastor usado muito por Deus. Eu tenho certeza que ele vai ter uma palavra de bênção para a tua vida, né? Deus irá usar o nosso pastor para trazer um testemunho, uma palavra para edificar ainda mais o seu coração, a sua vida, a vida da tua família. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui desse vídeo edificado. Amém. Com a palavra do nosso pastor. Estamos ao vivo no Facebook também. Que Deus abençoe nossos irmãos do Facebook. Que vocês que estão assistindo aí possam também sair edificados. E como eu falei já e repito, entre na nossa página no YouTube, na nossa página no Facebook, Igreja Pentecostal Missão Labaredas, no YouTube. Lá, clique em se inscrever. Comente, compartilhe, ative o sininho lá, que eu tenho certeza que semanalmente Deus tem uma palavra tremenda para a tua vida. Amém? Os irmãos do Facebook também, entre lá nessa página do YouTube, comentem, ative o sininho, compartilhe com familiares, pessoas que precisam ouvir uma palavra. Amém? Que vocês possam realmente sair após esse vídeo edificados, com o coração ardendo para sentir ainda mais a presença de Deus na tua vida. Amém? Pastor Luiz, se quiser dar uma palavrinha, nosso pessoal, amém. Vontade. Amém. Amém. Satisfação, Diácono. Obrigado pelo convite, amém, pela oportunidade aí. Eu agradeço. Estamos aqui, trocando informações, irmãos, e aprendendo cada dia com a palavra de Deus, E tudo é para crescimento e para somar, Então estou muito feliz, estou muito alegre por essa oportunidade e pelo convite, feito a nós. Estamos aqui juntamente trocando informação, experiência, irmãos, que é maravilhoso, lindo demais, E como disse o diácono, reforça esse trabalho, irmãos, reforça, que eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas por esse projeto, por esse trabalho, Tanto é que nós somos testemunha disso, Por isso que aqui nós estamos, testemunhando daquilo que o Senhor fez, faz e vai estar fazendo até o dia de ele vier buscar a sua igreja. Amém. Tá? O intuito desse projeto inicial é justamente isso, A gente poder trazer pessoas que tenham histórias de vida ali, testemunho, bom testemunho, para que possa agregar para a vida daquele irmão que precisa, sabe? A gente tem muitos irmãos, muitas pessoas que não são famosas aí na internet, não são conhecidas aí na internet, mas tem uma palavra de Deus, uma presença de Deus na vida. E o intuito desse projeto é justamente isso, a gente dá voz para essas pessoas, para que elas possam testificar o que Deus fez na vida dela, para que possa, aquilo que ela passar através de um vídeo desse, através de um bate-papo bom desse, a pessoa que está ouvindo, ela vê que realmente ela tem uma saída, e que a saída é Cristo, está na presença de Cristo. É verdade. Pastor? Então, para nós iniciarmos, pastor, esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser de uma grandeza, de uma beleza, de uma unção tremenda, eu quero iniciar, pastor, uma pergunta para você. Eu queria saber do pastor Anísio, como era o pastor Anísio antes do pastor ele? O teu início de vida, pastor? Como você começou na igreja, até o teu chamado ali? Verdade. Então, para você que não me conhece, não sabe a nossa história, eu quero resumir um pouquinho aqui. A gente assim nasceu num berço evangélico, para a glória de Deus, Minha família sempre foi evangélica, então tive o privilégio de nascer num berço evangélico. Só que quando a gente pega uma certa idade, a gente às vezes é aquela coisa, a gente
dar lado um pouco para cá, né? Então, quando me tornei adolescente, eu acabei me afastando do trabalho e da obra do Senhor e caí nesse mundão aí, irmãos, tá? Como acontece com muitos, né? E fiquei aí um bom tempo sofrendo, tá? Essa é a grande verdade, irmãos, sofrendo, porque nós sabemos que a nossa existência não é para condição física natural. Nós fomos formados, gerados por Deus para um propósito, para a glória dele e testemunho. Só que a gente não entende e daí acaba, né, sofrendo as consequências nesse mundão, que foi o meu caso, tá? E fiquei algum tempo aí afastado. E a palavra-chave assim para nós, iniciando esse trabalho, esse momento aqui, tem uma palavra que eu gosto muito, que se identifica muito comigo, irmãos, que vai falar comigo, com você, e acerca de toda a humanidade, que é acerca da nossa salvação, né? Que a gente não entende, algo que eu guardo muito hoje, que está aqui em Efésios 2, que vai falar acerca da salvação pela graça, né? Que às vezes a gente acha, e muitos acreditam assim, que tem que ser daquela maneira, daquela forma, mas quando a gente está longe das coisas de Deus, a gente culpa A, B ou C e as coisas não darem certo na nossa vida, que era o meu caso, né? Sofri muito aí fora, irmãos, falo para vocês, sofri muito aí fora, tá? Só que a importância, que nem eu falo, assim, da intercessão. Eu creio muito na oração da igreja e no povo que intercede. A intercessão, ela tem um poder muito grande, que foi o que nos alcançou e nos livrou nesse mundão aí, até que chegasse o momento do Senhor fazer a obra e haver a reconciliação, né? Então eu fiquei um tempo afastado e sofri muito, irmãos, também sofri muito, caí nos vícios, né, da bebida, né, das drogas e coisas, e prostituição, e nada estava bom, nada estava bom, né? Tinha uma família abençoada, irmãos, mães que me amavam e coisa, mas escravo, né, do pecado, como diz a Bíblia, né, no charco de lodo. Então ficava perambulando por aí, né, nesse mundão afora. Tive um estilo de vida que talvez muitos conhecem, fui gótico, né? Foi um período ali na década de 90 que estava em auge. Fui gótico, né? Frequentava aí ambientes terríveis e, enfim, escravo de Satanás, né? Fui escravo do inimigo, né? E nada supria, sabe, diabo? Nada supria esse anseio na alma, essa falta, né? E buscando em vários prazeres, várias condições aí no mundo, e não encontrei. Só sofri, eu falo para você. Um buraco que você não consegue preencher, né? Não consegue preencher. Saí ali do Evangelho, acredito que na fase dos meus 14 anos, né? Que é uma fase difícil da mocidade, dos jovens, a pré-adolescência. Fui ali, né, com os meus pais até meus 14, né? Por isso que eu acho, irmãos, importantíssimo assim, o trabalho com os jovens. Você está sempre envolvido com eles, né? Desde do trabalho infantil, do projeto infantil, da escola dominical, para eles estarem sempre, porque é algo que, como diz a palavra, né? Ensina a criança no caminho que deve seguir, para que quando cresça não se desvie dele, mas se acaso se desviar, irmão, aquela semente ela fica plantada. Sim. E aonde você vai, sempre que retorna a lembrar o que você era outra hora, né? É o que acontecia comigo. Saí com meus 14 anos, e você sai assim, com medo, né? Mas é aquela coisa, parece que no começo é tão bom, parece que você sai de uma prisão, vê como o diabo é sujo, né? E na verdade, quando nós estamos em Cristo, nós estamos livres, né? E aí nos tornamos escravos quando caímos nesse mundão e na concupiscência dele. E como eu disse, irmão, resumindo para nós continuar o testemunho, uma palavra que eu adoro muito, que fecha comigo, que é lá em Efésios 2, vai falar sobre a questão da salvação pela graça, né?
encaixou na minha vida e encaixa aí na vida de qualquer um, você que está nos ouvindo aí, né? Você que vai acompanhar, você que vai ver depois o nosso bate-papo aqui, o nosso testemunho, né? Eu digo que é um testemunho, né? Daquilo que Deus fez na nossa vida, como referência de que quando você dá lado, quando você se coloca, quando você busca e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, há mudança, irmãos. O Evangelho, a palavra de Deus faz isso. Ele muda a nossa vida, né? Cresci no Evangelho, fui até meus 14, dei lado para o inimigo, acabei me desvirtuando e sofri até os meus 21 anos. Foi quando conheci minha esposa, né? E ali fomos tendo uma experiência de vida. E aí o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar, né? Abri um ponto de pregação na frente da minha casa, né? A gente tinha casado, já estava com, não me lembro, já estava com meus 3 filhos ou 2 filhos já, vida difícil, né? Longe dos caminhos do Senhor, é só a misericórdia, né? E aí essa palavra me alcançou, né? Que ela vai dizer assim, eu quero ler com você, está lá em Efésios 2, que diz acerca da salvação pela graça, né? O que é a graça? A graça é aquilo de você não merecer, mas receber, né? Que era o meu caso, né? Afastado, moribundo, enfermo, né? Oprimido, mas o amor de Deus não tem explicação já. O amor de Deus e outra, a intercessão, joelho dobrado, move montanha, né? Lembro de estar às vezes em cada lugar, irmãos, estar em cada situação e ver a mão de Deus, assim mesmo eu estando lá no mundo, ver a mão de Deus ali dando livramento. Uma certa feita estava vindo de uma noitada e estava no terminal de ônibus e aí aconteceu uma confusão lá do outro lado do terminal. Eu só vi o cantar da bala aqui, sabe? Aquilo lá não tinha nada a ver com a confusão lá. Mas então eu vejo assim, que não aconteceu porque sempre tinha um joelho dobrado, sempre tinha um nome ali no livro da oração, sempre estava a igreja em intercessão. Por isso que eu tenho maior fé na oração, na vigília, na intercessão, no propósito, porque sempre Deus está trabalhando a larga distância, né? E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, a salvação é pela graça, né? E diz assim, ó, mas Deus, lá no Efésios capítulo 2, verso 4, que diz assim já, lindo demais, eu guardo para mim, ó. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando no nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É o que acontece quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, né? Eu lembro que abriu-se ponto de pregação e eu ficava irritado já. É o que acontece hoje. Por isso que o inimigo não quer que abra um ponto de pregação aqui, uma igreja ali. Eu falo igreja, irmão, não movimento materialista terreno, mas quando é um propósito inspirado por Deus, um propósito de ganhar alma, é lindo demais. Porque, como disse o apóstolo Paulo, a nossa batalha, a nossa peleja, ela não é carnal, né, Tiago? Não é aqui, ali ou coisa. O nosso diâmetro é espiritual, né? É onde às vezes nós não discernimos. Eu falo por mim assim, eu fico analisando hoje, vendo a grandeza de Deus, e mesmo conhecendo, ver como o diabo cega, né? A gente conhecia, mas não tinha aquela experiência. E todas as coisas que dava de ruim na nossa vida, eu culpava as pessoas, sabe? Culpava meu patrão, culpava, né, as autoridades, as lideranças, que é isso e aquilo, por isso que eu estava nessa miséria, como que o inimigo faz, né? Ele quer que você sempre jogue a culpa em alguém, menos em você. Que você olhe para si, pare um tempo e analise, né? Reflita. É o que a palavra de Deus faz conosco. Exatamente, né? Quando você para e não deixa ela só como um livro de decoração ali, como você vê em muitos lugares,
mas você para um pouquinho e reflete, pede para Deus falar contigo e abre a palavra, irmão. Vem um discernimento, vem uma comunhão tão maravilhosa que vai te abrindo um leque, espiritualmente falando, e aí você vai vendo que a culpa não é de A, B ou C, a culpa é minha mesmo. Por causa do que, irmão? É o que eu falo até hoje. A maior dificuldade nossa é obedecer, né? Você fala, não, pise ali, abençoado, vou lá e pise, né? E o Senhor se entregou assim, independente da pessoa, sabe? Independente do credo, da cor, da rico, pobre, ele se entregou pela humanidade para resgatar de novo aquela velha aliança, né? Que se fez nova lá em Cristo. Então ele se entregou para que nós tivéssemos a oportunidade de novo, independente de, sabe? Ele nos amou. E aí eu fico olhando e vejo a palavra de Deus aqui, e hoje eu entendo. Aí eu achava que era culpa de eu sei que nem eu falo. Aí fui ler lá em Gênesis, por isso que eu gosto da palavra de Deus. E você também que está em dificuldade, problema, né, tanta coisa acontecendo, tira um minuto, um segundo, né, Diário? Pede para Deus falar com você e abre a palavra. Eu li Gênesis, e falando sobre a formação das coisas, né? Eu fui ver que lá em Gênesis, no início de toda a criação, tudo Deus falou para que houvesse. E eu e você, não foi só palavra, foi ação. E Ele nos deu a sua maior riqueza, que eu achava que era o ouro, a prata, a boa posição, tá bem na sociedade, aquilo lá. É importante? É, irmãos, toda a vida para a sociedade. Mas para o mundo espiritual e para a nossa salvação, tem que ir mais além. E eu vi lá em Gênesis que o Senhor nos deu a sua maior riqueza, que foi o seu Espírito, que é isso que nós temos hoje, que é esse fôlego de vida. O fôlego, a vida, irmão. Oh, aleluia! A vida é algo lindo, a vida é a maior riqueza, porque é o que Deus nos confiou por intermédio de Cristo, para a nossa existência, a sua riqueza. Ó, respira aí, que lindo! A maior riqueza está aí na tua vida, rapaz. Não é o ouro, a prata, esse fôlego de vida, né? Esse irmão, esse homem, essa mulher, esse amigo, essa esposa, esse irmão que está aí do teu lado, ó, que lindo! É lindo demais, né, Diário? Então não tem palavra. Você acordar, né, todo dia, né, sabendo que você acordou, você vai sair para trabalhar, você tem uma família. Acho que esse é o principal ponto, né, para saber o quão grande Deus é bom com a gente, né? E eu queria até entrar num pontinho, né, o pastor deixou de gancho para mim, você falando da questão da Bíblia. Eu não conseguia, eu começava a ler a Bíblia e parava, né? E daí quando eu comecei a ter um pouquinho mais de liberdade na igreja, quando eu digo liberdade é pastor, né? Conversar, para poder pregar e tal, comecei a pegar um gosto disso, de você ler, de você ter entendimento, e o quanto você parar e ler uma Bíblia, né? Independente lá do texto que você for ler, mas você lê realmente o capítulo todo para ter entendimento, para você, né, falar sobre aquele texto ou algo que você precisa ouvir de Deus naquela palavra, é muito gratificante, é muito bom, é muito enriquecedor, né, porque você consegue abrir assim a tua mente de uma maneira, Deus consegue abrir a tua mente e mostrar aquilo que você precisa, né, ouvir ou falar de uma maneira que é impressionante. Então fala, né, para os irmãos, né, leiam a Bíblia realmente, né, procurem tirar ali eu sei, é difícil você ler a Bíblia ali num dia, em um mês, não, é quase que impossível, porque a Bíblia é muito interpretação, você precisa interpretar muito bem ela, né, pastor? Mas quando você tira uns 10, 15 minutos, né, e lê uma palavra, né, que às vezes você, eu não sei o que eu quero, eu vou abrir a Bíblia em qualquer canto ali, não. Peça discernimento para Deus, que Ele vai abrir teus olhos, você vai abrir o que você precisa realmente ouvir da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai edificar muito,
né, a tua vida e aquele propósito que você precisa, né, pastor? É verdade. Por isso que hoje nós testemunhamos, né? Fiquemos escravos do inimigo aí por consciência de desobediência, né? Mas fomos alcançados pela graça, que é Cristo. E procure uma igreja, né, que pregue a palavra, que viva o Evangelho, né? Se entregue. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa grande na sua vida, vai mudar a tua história, vai fazer uma obra gloriosa, porque outrora nós éramos escravos de Satanás. Na época eu era conhecido aí como jiboia, né? Olha, né? Escravo do maligno, não tinha domínio nem controle da minha vida, era como diz aquele hino, né? Uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento. Mas quando você encontra Cristo, você encontra uma âncora. O Senhor fez uma obra, congregamos, se entreguemos, né? Busquemos o que o apóstolo Paulo diz, que aquele que busca o episcopado, excelente obra deseja. Brotou no meu coração um desejo, né, de ser um discípulo, né, aprendizado da obra. E graças a Deus estamos aí até hoje para a glória de Deus, né? Então o Senhor mudou a nossa vida, nos tirou lá do mundo, né, de um charco de lodo e nos colocou aqui na sua presença, né? Não porque somos merecedores, não, é porque, como está aqui em Efésios, que preza o meu coração, que pela graça, que quer dizer, não merecíamos, mas o Senhor se entregou por nós, e aqui nós estamos testemunhando e testificando aquilo que Deus fez na nossa vida. Nos deu uma esposa maravilhosa, 3 filhos abençoados, um ministério lindo aí, e não podia deixar um netinho que está vindo por aí, vovô fresco, ó. Deus é maravilhoso, Senhor. Amém. Aí, ó, louvado seja revelação em primeira mão. É verdade. Amém. Maravilha. Aproveitando, pastor, mais uma deixa que você deixou para mim, eu queria perguntar para você, né, qual foi o maior desafio no início do seu ministério? O maior desafio que você teve? Assim? O maior desafio, irmão, eu tive aquilo que o apóstolo Paulo ele escreveu, deixando lá acerca da batalha espiritual, irmão. O maior desafio, irmão, eu encontrei ali entre a carne e o espírito, que é o agradar a Deus ou agradar a carne, né? E porque no começo você está todo aquele turbilhão, né? Você está, mas ao passar do tempo vai vindo o que o diácono falou, os desafios. E o maior desafio, irmão, que eu digo, foi eu me libertar, né, daquele velho eu, irmão, daqueles velhos costumes, daquelas velhas maneiras que às vezes queria aflorar, sabe? Então foi um desafio, principalmente assim nos vícios, sabe? Principalmente, você que está me ouvindo, quem está de fora, quem nunca, né, às vezes acha que ser vergonhice da pessoa. Não, irmão. Mas eu digo pela palavra de Deus, tem demônios que agem em toda a área da vida humana, sabe? E como a palavra de Deus diz, tem demônios que só saem com jejum e oração. Então eu entendi que para vencer esse maior desafio entre a carne e o espírito, o que quer dizer entre a carne e o espírito? Porque o espírito, ele quer isso aqui que nós estamos fazendo: testemunhar, agregar, glorificar e ser grato a Deus pela oportunidade. O espírito quer isso, ser grato. Mas a minha carne não queria isso. A minha carne queria fazer voltar aquele velho ser, escravo do diabo, dos vícios, sem prazer próprio, a ponto de morrer. Então, eu entendo que esse foi o meu maior desafio, a entender que é o que o Evangelho faz, irmão. O Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos traz à tona aquilo que nós éramos e o que nós podemos ser em Cristo.
né? Aquilo que Deus tem para nós. Então, o maior desafio encontrado, isso para mim, irmãos, que não foi assim, da água para o vinho, tem todo um processo de libertação, de transformação, né? Estava numa vida miserável, né? Mas o Senhor alcançou, o Senhor trabalhou, libertou. Não foi assim, irmão, que nem eu digo, eu aceitei Jesus, reconciliei, né? O pregador falava acerca da salvação e do amor de Cristo. Quando eu vi, eu estava lá na frente, de joelho dobrado, chorando, aceitando, reconciliando, na verdade, né? Aquele filho, né? E aí no começo foi turbilhão, maravilha, né? Deus fortaleceu e chega a uma altura do nosso ministério, da nossa fé, que é os desafios que o diácono colocou. E cada um tem os seus, irmão. Cada um tem os seus desafios no ministério, né? Seja em qual área for, no louvor, no diaconato, no presbitério, no pastorado, no evangelismo, na missão, enfim, tem os seus desafios, né? De você honrar aquilo que você assumiu com o Senhor. Então, para mim, era um desafio muito grande, porque na mesma hora que eu queria ir avante, a carne queria que eu retrocedesse. Então foi um desafio muito grande, porque eu lembro que quando eu reconciliei, assim, a carne é terrível, ela coloca vergonha, né, Diácono? Bastante. Ela coloca vergonha porque, assim, lá no mundo, talvez no Evangelho hoje não sejamos tão conhecidos. Mas, né, não importa, o homem importante é ser conhecido no céu, né? Ter um nome escrito lá com o sangue do cordeiro. Mas a gente tinha os grupinhos de dança, a gente tinha um estilo, então era conhecido por onde você chegava, no bairro, na vila, nos lugares, chegou fulano, beltrano, querem tudo estar colado com você. E quando você se converte, é difícil, né? Aí no dia seguinte, quando aconteceu todo aquele projeto, você vai ver os amigos, eles olham assim, porque usos e costumes, irmãos, não é doutrina. Tá? Doutrina é toda a palavra de Deus, né? Mas eu gosto de me apresentar assim, e desde quando eu me converti. E aí quando os meus amigos me viram assim, irmão, fora daquele traje, por que eu falo que às vezes o traje? Porque quando eu estava lá fora, irmão, eu não era, você olhava assim, não sabia se eu era um homem ou uma mulher. Por quê? Cabelão comprido, rapado de um lado, né? Piercing aqui, barriguinha de fora, capona preta, então era um escravo do diabo mesmo, né? E aí quando você vem para Jesus, é isso aí, já o brilho do Espírito Santo, a pessoa vê no trato, chega onde você está e olha, esse varão é diferente, esse homem, essa mulher é diferente no seu trato, no seu falar. E aí eles começaram a caçoar, né? Eu falei, meu Deus, eu ficava com vergonha, né? Então esse é o maior desafio nosso, mostrar que hoje você é lavado e remido no sangue, né? Então por isso que eu digo, era esse o meu maior desafio, de pôr a Bíblia embaixo do braço e não ter vergonha de passar na rodinha dos antigos. Alguns eu ganhei, outros eu perdi, porque às vezes o testemunho também conta, né? Eles olham, nossa, esse era o Joelcio que estava lá, bebendo, xingando, brigando. Agora você vê, olha que homem diferente e tal. Então, esse é o nosso maior desafio. Para mim, diácono, eu falei, meu Deus do céu, perdi muitos, porque daí também segui nós, agora é santo, agora está na panelinha dele, agora ele acha que é salvo. Enfim, você enfrenta tantos, né, desafios assim. Então esse foi o maior desafio de você realmente ser cristão, né, amar a Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma, né, e demonstrar e falar o que a Bíblia fala aqui, né, nós somos luz para quem está nas trevas. Outra hora nós estávamos lá, né, também nas trevas, escravizados, e viemos para a luz que é Cristo, que nos libertou, nos transformou. E aí demos testemunho da glória de Deus, da grandeza. Então aquele velho de boia ficou lá e renasceu, como que diz aqui, né, uma nova pessoa em Cristo, e testemunhamos para a glória de Deus. É por onde passamos, meus irmãos. Aleluia. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe, né, que o pastor, ele é justamente, a palavra diz, né, pastorear, né? Vocês
Vocês como pastores estão incumbidos a tentar buscar as pessoas, levarem almas, salvar, né, as pessoas que estão perdidas no mundo, né? E até mesmo aquelas pessoas que estão na igreja mesmo, né, que já são membros da igreja, tudo. Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, né? Como que é lidar, né, com membros, né, dentro da igreja, né, com membros que têm dúvida na fé, né, que são, apesar de ser membros, tem aquele momentinho de recaída lá, que meio que não quer acreditar o que está passando. A fé fica um pouquinho abalada, sabe? Como que é lidar com membros assim, né? Com pessoas de fora a gente sabe que é mais fácil lidar, mas com quem já é dentro da igreja, né? que eu creio que é um pouquinho mais complicado, né? Sim. Você trazer ela de volta, né? Ela entender, né, a questão da fé. Como que é lidar com uma irmã assim? Né? Na verdade, assim, é como diz a palavra, né? Sem ser espancador, né? Com mansidão, não concordando com ele, jamais. Sim. Né? Jamais. Porque a pessoa sabe de onde o Senhor tirou e do que veio. Só que quando nós estamos no meio congregacional, você vai se deparar com situações para amadurecer o teu ministério. Né? E aí é importante o pastor, aquele que está à frente, porque qual é o papel do pastor? O que o diácono disse? É aconselhar, né? É orientar, é ajudar, é somar, né? É estar ali para ajudar e orientar. Porque tem momentos que você está congregando, mas as lutas às vezes estão tão afloradas que o membro ele não consegue lidar com a situação, né? E aí que entra o papel fundamental, né, da orientação pastoral, né? Você não vai entrar em questões tipo assim pessoais fora da igreja que não envolve, né, o teu ministério, que nem já aconteceu. Não vou citar, né, nomes, mas só para nós ter uma referência do que nós estamos falando, porque a igreja ela tem que tratar situações com a sua membresia. Por exemplo, o diácono está membrado, né, então com o ministério, né, além de ter um nome a zelar, tem um ministério que o Senhor lhe entregou, seja ele do louvor, seja ele da palavra, seja ele na mídia, no áudio, enfim, e principalmente no testemunho cristão, né? E aí gerou uma situação familiar e só ela era membro, né? A família não era, por questões, vamos dizer assim, de herança, né? E aí ela queria que ela, né, dê uma balada, porque a bala, né, sim, congrega e aí a pessoa fica abalada porque a frequência diminui, né, o trabalho quase não flui, a situação, a peleja, a dificuldade é grande. E a importância que eu vejo, se não veio, a gente ia acompanhar, sabe? Tipo, não está vindo, eu vou saber o que está acontecendo, né, e tal, se é algo em relação à tua ovelha, né? Como é que a irmã está, como é que o irmão está, tudo bem, precisa de alguma coisa, uma visita, uma oração, um apoio, amém. Por quê, eu digo? Não entra em questão material, porque daí ela chegou e queria que a gente, como pastor, fosse intermediar a questão familiar, que daí não cabe a nós como juiz ou advogado, né? Até foi difícil, aí a irmã, né, no começo não entendeu, porque achou que como pastor a gente deveria ter intervindo a seu favor como membro. Eu disse, irmã, não é algo que envolva a igreja, né? E é algo familiar, questão entre a irmã e os demais. O nosso cuidado é com a irmã, pessoal, né? Que daí exatamente se torna pessoal, até não tem nem como a igreja intervir na causa, né? Porque no começo ela até não entendeu, mas depois ela foi familiarizando, e a importância que nem a gente conversou já, da visita, do apoio, da orientação, chamar no gabinete, né?
mano, como que tá as coisas, né? Precisa de alguma coisa e tal, né? E isso foi dando como se diz, um alívio, um refrigério, sabe? Se sentiu, como se diz, abraçada, né? Não só pelo pastor, mas pela congregação, né? As irmãs, o círculo de oração, né? A membresia, coisa sempre ali. Então, é difícil, irmão, né? Mas não impossível, porque se de repente começa a cair a frequência, começa a não ter um acompanhamento, eu vou lá e cobro, mas não sei a questão, o motivo, a razão, meio que eu sufoco essa ovelha, né? Meio que eu ponho ela de lado, meio que eu deixo ela ver navio, né? Então a importância de saber e de poder acompanhar, né? E sempre pela palavra, né? Não sempre orientar a questão pela palavra, buscar Deus a direção, né? O aconselhamento, que é o importante, o objetivo é ganhar aquela alma para Jesus e se manter até o dia que ele vir buscar a igreja. No final se resumiram, aqui, continuou congregando, recebeu a bênção, testemunhou depois, agradeceu a igreja, o ministério pelo apoio, né? E somou na obra em nome de Jesus. Como teve aqueles também que daí não fluiu. Ai, glória a Deus, irmão! Porque só pegando um gancho que eu falo, por isso que às vezes eu falo como pastor, assim, eu tenho medo de colocar à frente do trabalho de imediato, eu tenho medo, por experiência, às vezes eu acho que eu estou ajudando e acabei sufocando, sabe? Então eu prefiro estar acompanhando, somando, junto, aqui, ali, alicerçando, tá pronto, aí vai para o campo evangelístico, missionário, pastoral, presbitério, diaconato e tal, porque, né, trabalhava com um grupo de jovens, e aí jovem é aquele, né, alvoroço, ainda mais quando vem do mundo, aquele anseio, e sem experiência, eu acabei colocando alguns à frente do evangelismo, né, já tinham acabado devido às drogas e coisa, coloquei à frente do evangelismo para ir a campo, né, como testemunho e tal. Só que não preparei eles, né? Você tem que preparar a palavra, porque tinha acabado de vir de um processo, e por isso que eu acho que a importância da igreja discipular, ensinar, mostrar, vencer as barreiras, dificuldades, porque infelizmente alguns tombaram no campo de batalha, né? Porque volta atrás, foi uma bagunça, um rebordelho, e para você arrebanhar de novo nem sempre é fácil. Então tem que ter todo um cuidado. Eu quero aproveitar novamente e pedir para os nossos irmãos, né, entrar no nosso canal lá, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar, comentar, que, né, o comentário de vocês, né, a curtida de vocês é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então peça esse apoio, nossos irmãos do Facebook que estão assistindo ali. Entra no nosso canal, Igreja Pentecostal Missão Labaredas, dá aquela forcinha para nós lá, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. A gente vai ter vídeos aí semanalmente com pessoas como o pastor, com um testemunho tremendo na vida de vocês. E ajude o nosso canal a crescer, que vocês vão ver quantas vidas a gente vai alcançar, né, nesse projeto que a gente iniciou aí. Amém? É verdade. Pastor, tem uma perguntinha, ele é um pouquinho mais polêmico, tem a palavra polêmica na pergunta. Como a igreja deve lidar com temas polêmicos sem perder o amor em Cristo? Porque a gente está vivendo assim num mundo, né, de TV aí, a questão está pensando bastante, né? Com um Deus chamado internet aí, um desafio muito grande, meus irmãos, sabe? Um desafio muito grande nossas igrejas estão vivendo hoje, e que hoje tem que tomar um cuidado, porque o meio social está tão difícil assim, tem coisas que
A palavra de Deus, ela tem princípios inegociáveis. Sabe? A palavra de Deus tem princípios e é do cristão inegociável. E aí às vezes eles interpretam questões que não é julgar, é que a palavra de Deus condena. E aí eles acham que às vezes é preconceito ou ação natural sua por ignorância, e não é, sabe? Então é aquela coisa que nós estávamos falando, de você amar o ser humano, amar, né, a criatura, que às vezes eu falo assim, tem alguns que não gostam, né? Eu também, tem um irmão contando desse que ele está quase ganhando a vida, a pessoa para Jesus, e daí ele foi falar criatura e não filho de Deus, o camarada se revoltou. Que a gente acha que todos são filhos, né? Mas pela palavra nós sabemos que nós somos criaturas, né? Então não interprete a mal, mas verdade, nós somos criaturas. Filhos se tornamos quando nós aceitamos a Cristo e somos lavados e remidos no sangue. Aí recebemos aquela promessa de adoção lá em Romanos e tal. E aí assim, então, às vezes, quando você está lá nessa condição, né, criatura, é difícil, irmão, porque hoje o meio nosso evangélico, o inimigo trabalhou de uma forma que outra hora lá atrás com os nossos pais da fé, com os pais da igreja, o inimigo jogava na arena, né? O inimigo ali tentava escravizar nos calabouços e coisas e nunca conseguiu dilacerar, porque derrubava um ou dois aqui, levantava 10, 20 lá e a obra crescia e a perseguição da igreja, e a igreja sempre foi crescendo. Hoje ele mudou a estratégia. Hoje ele não está mais, como se diz assim, jogando nas arenas, mas ele está contaminando a seara com a semente ruim, sabe? Com aquele pensamento altruísta ou dos grandes filósofos, né, já da era cristã, acerca do eu interior, sabe? Que o que importa para Deus não é o que eu sou, mas o que eu faço, o meu interior, o meu coração. Então fica difícil hoje você olhar para uma pessoa e dizer o que é pecado e o que não é. Porque dependendo daquilo que você colocar, a pessoa vai entender como uma discriminação, ou uma homofobia, e que nem eu digo, a palavra de Deus tem critérios inegociáveis. E isso é tanto para a sociedade ou quanto para o nosso cotidiano, para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. E aí, só que você tem que ter uma posição naquilo que você está, você tem que ter uma firmeza naquilo que você está seguindo e naquilo que você acredita, que nem no meu caso. As pessoas às vezes falam, mas fez tanto hoje, quer ser santo, perfeito, quer ser melhor que Deus. Eu falo, não, é o que eu leio aqui em Efésios. Eu fui alcançado pela graça, glória a Deus. Então eu não quero ser melhor do que ninguém, porque outrora eu já sofri as consequências desses anseios da discriminação, né? Então hoje eu tenho que largar os meus velhos hábitos para poder ir avante, para poder somar, entendeu? Então assim, às vezes as pessoas acham que ou você é muito rígido, ou você é isso, aquilo. Não, mas são coisas que aconteceram na minha vida, que me trouxeram experiências e não me deixam afastar, né? Para poder, que nem a questão. Às vezes falar, mas o Evangelho, ele é amor, mansidão, longanimidade, sem julgamento, coisa e tal. Mas, por amor, quem ama corrige. O Senhor corrige com toda diligência, porque algo que Ele preserva, que Ele zela, meus irmãos, é a sua palavra.
e ela que é inegociável. Então estamos vivendo uma era do evangelho, do cristianismo muito difícil assim, sabe? Você falar acerca de alguns tabus, né, a serem quebrados, né? Porque às vezes a pessoa vem para Cristo, mas quer trazer às vezes os seus velhos costumes, né? Trazer as suas idolatrias, os seus deuses, trazer os seus costumes, achando que o Senhor, tá tudo certo, o Senhor, o importante é adorar. Mas o que é adorar? Né? O importante é adorar. Mas o que é adorar? Eu entendo que adorar, irmão, quando o Senhor fala em espírito e em verdade, é o que eu levo ali a questão do que é difícil para nós, que é obedecer. Nós temos uma dificuldade muito grande de obedecer, sabe? Então, por isso que eu gosto de levar o critério da obra em oração, jejum e discipulado. O que é o discipulado? O que nós estamos fazendo aqui e aquilo que acontece no particular, que é o ensino da palavra. Não tem coisa melhor para trazer a luz da palavra o discipulado, o ensino, a busca, né, incessante para aquilo que, quando eu estou lá fora, eu vejo de uma maneira, mas quando eu venho para Cristo e começo a ser iluminado pela palavra, eu vou começar a ver que tem certas coisas na minha vida que não vai se encaixar mais, né? Porque eu imagine, né? Estou aqui com toda a minha santidade. Aí acabou o que tinha que acabar, acabou o culto, coisa, vou para casa e lá eu sou outra pessoa, né? Lá eu tenho meus palavrões, lá eu xingo, lá eu brigo, lá eu faço o que, sabe? Então, às vezes as pessoas não entendem, dizem, olha, que nem aconteceu certa feita, e são coisas, irmão, que vai assim, agregando no teu ministério, agregando na tua caminhada, que a gente vê que tem coisas que acontecem que não agrada a Deus. Não precisa o homem chegar, ou o pastor, ou coisa, e falar. Você percebe, você sente, né? Eu lembro que certa feita eu estava no centro da cidade, todo empolgado, né? Mas é uma benção, né? Porque a vez fez uma visitinha ali, de que, né? Fez uma visitinha, acho que já está com o galardão garantido. É só Jesus, irmão, nós somos uma benção. Aí chegamos no centro da cidade, eu estava por ali, e aí eu tinha um moço de rua. Ele entrou no comércio e ele pegou um pacote de leite ou um iogurte, uma coisa para tomar, porque ele estava com muita fome, sede, coisa, e ele pegou para tomar. E aí veio o segurança daquele ambiente, e aí as pessoas começaram a rodear, porque começou a virar bagunça, já estava roubando e coisa e tal. E eu estava chegando e fiquei olhando tudo aquilo acontecer e tal. E parece uma coisa tão boba, né? Mas veja como que às vezes nós somos pegos nas mínimas, imagine nas grandes, né? E aí todo mundo zombando daquele rapaz, o segurança espremeu aquele iogurte todo na cara dele, arrastou ele para fora. Qual que era a minha conduta assim, irmão, como um cristão, naquilo que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração? Eu olhei tudo aquilo acontecer, eu virei as costas e passei a larga. Aí o Espírito Santo de Deus me incomodou e disse, você não tinha dinheiro no bolso aí? Você não podia ter chegado lá e ficou, amigão, não precisa, quanto que é o iogurte, o leite, o que ele tinha pegado aí? Né? Tá aqui, abraçando aquela vida, saído com ela, trocando informação, conhecer ela. É um meio, né, do Senhor chegar e alcançar aquela vida. Como cristão, a forma de... Então o Senhor me inquietou, me cobrou tanto que eu me senti tão envergonhado, sabe? De fazer que não era comigo. E aí como que eu quero chegar aqui e falar do amor de Cristo, da salvação, do meu próximo, e não me coloquei no lugar, não fui, né? Não fez aquilo que eu poderia fazer. E fui inquietado para aquilo, sabe? Uma coisa boba, né? Vamos dizer assim, numa visão, mas me inquietou, irmão. E me preocupou que eu corri o risco de perder minha salvação numa coisa tão... Um gesto simples. Um gesto que nós vemos, mas o Senhor fica só olhando, que mudaria a história, né? Uma alma, o valor, a riqueza que tem. Verdade. E eu passei a larga, não, e o
Espírito Santo me cobrou, me inquietou, depois me envergonhei, pedi perdão. Então nós temos que ficar mais atentos, né? E foi algo que marcou. Então às vezes as pessoas falam, mas por que você não me aceita lá na tua igreja, né? Na minha condição aqui ou ali e tal. Aí às vezes eles acham que é porque a gente é que não quer. Mas não é, são princípios que a palavra não negocia, né? São negócios aqui que não, né? Que nem eu estava pastoreando um determinado campo, e aí chegou um rapaz, e ele era caminhoneiro, e aí ele queria entrar em comunhão com a gente para conversar, pastor, eu quero entrar em comunhão, coisa e tal. E por isso que eu falo, Diácono, a dificuldade de você ensinar, né? Porque nós vamos dar conta daquilo que nós... Por isso que eu tenho um medo muito grande daquilo que a gente instrui ou fala, porque você vai prestar conta daquilo. E aí ele chegou e queria entrar em comunhão, e a igreja em si, cada uma tem a sua visão direcionada por Deus, né? E se você está debaixo da tutela dela, é que nem uma empresa, você tem que obedecer. E aí ele veio de uma igreja, vamos dizer assim, vamos dizer, de bota larga, como eu entender. E ele queria entrar em comunhão. Só que tem coisas que eu digo que você tem que procurar saber. Né? Não conhecia, sentemos, conversemos, digo, mas como que é a sua vida, assim, coisa, né? Resumindo, ele tinha vários relacionamentos, né? Servindo ao Senhor com vários relacionamentos. Meio que, se você for ver assim, você entra meio que num diâmetro de prostituição, né? Não sei nem se era nem em que caso que entra, se é de quando é casado, como é que é fora de casamento, entra em questão de... Me falhou a palavra agora aqui. Mas, enfim, veio numa questão de vários relacionamentos e queria daí entrar em comunhão, uma coisa de mais amar, você tem que se libertar ainda de algumas coisas. Daí me jogou na cara. Digo, vocês que são santarrão, lá eu me batizei, eu me batizei já. E eu estava assim, não me cobraram nada, tipo... Vamos ter com o Senhor no dia, vamos prestar conta, mas eu preciso te instruir pela palavra, né? Você tem que ter uma raiz, você tem que ter uma direção, você não pode ser quatro ventos, você não pode ser essa oba-oba, tá aqui, e aí outra, pegar a carta congregacional para estar aqui ou ali ou coisa e tal. Não só o nome do ministério, mas principalmente o nome do Senhor que você vai queimar, porque vão olhar e dizer, meu Deus, aquilo é o Joel, que eu vi lá com fulano, Beltrano, Ciclano, coisa e tal. Nossa, se batizou lá, coisa e tal, e não... Sabe? Então, é difícil hoje esses desafios, é difícil hoje você ganhar uma alma para Jesus e instruir eles pela palavra, ser querido. Não é um ministério que não aceita, não é um ministério que não quer. Que na verdade eles vêm, quero ser músico, eu tenho dom para tocar coisa e tal. Mas você vai ver a minha vida está dilacerada. Eu saí de um estado para o outro, arrebentei tudo para lá e venho aqui como um santarrão. Sabe, eu digo, meu Deus, como é difícil você blindar tudo isso e você não quer perder a vida, a pessoa, né? Porque você é uma alma, nem fala, é uma vida, mas o que ela está vivendo naquele momento não condiz com a palavra, né? E aí tem várias, né? Tipo, igreja para vários gostos, né? Agora se salva. Você der brecha, né? O inimigo ataca nesses momentos. É mole, né? Pra ele poder. Né? Dar uma brecha desse, o inimigo entra ali dentro e acaba com o irmão e acaba com o pastor, que deu essa brecha para ele, né? Ele enfraquece, né? O inimigo é sujo, porque ele luta no nosso âmbito espiritual, né? Às vezes pensa que não vai afetar nada se eu aceitar, ou vem, Jesus aquela, né? Venha como está, mas não fique como está, haja mudança e reconciliação, mude o teu velho, né? E as pessoas acham que não, que
que está tudo certo, que está tudo certo. Tem um irmão, um pastor, na certa feita, ele falou e marcou muito. Tinha um irmão que ele estava em pecado e Deus usou ele daquela maneira, naquela noite. Deus usou de uma forma e coisa, e o outro irmão não sabia, né, da condição dele. E aí ele questionou com Deus, disse, meu Deus, mas como que o Senhor usou esse homem na condição que ele está, né? Aí o Espírito Santo de Deus falou para esse homem que indagou que estava em pecado, que foi um canal de bênção, vamos dizer assim. Aí, para não deixar, porque o Senhor não deixa ninguém confundido. Aí, para aquietar e refrigerar o coração daquele que sabia do pecado do pregador, que foi uma bênção, o Senhor disse que realmente foi ele que usou, porque quem estava ali recebendo não tinha culpa do pecado de quem estava ministrando. Então, por amor daquele que subiu chorando, que subiu buscando, com fé, chegou aqui, o Senhor não ia jogar o erro daquele ali por culpa de quem veio para isso. Olha como que é as coisas de Deus. Então, por isso que eu digo, eu posso orar por revelação, se eu expulsar demônio, eu posso. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Mas se eu não me coloco, não reparo o meu altar, não me ponho na brecha, eu perco a minha salvação, mesmo que nem diz a palavra, que eu digo que eu chegava e disse, mas Senhor, na convenção foi uma bênção, ganhei 1000 almas para o Senhor. O louvor batizou não sei quantos com o Espírito Santo, mas eu vivi aquela vida promíscua. Acabemos aqui o trabalho da igreja, depois eu vou para o bailão, vou para... Não funciona assim, né? Ou vou para o meu cotidiano, para o meu natural, esquecendo o princípio daquilo que eu recebi do Senhor. Então aquilo ficou no meu coração. O pregador falando, como é que Deus pode usar tanto aquilo? E o Espírito Santo de Deus falou no coração dele, dizendo, não, foi eu que usei, mas por causa do povo. Mas agora, se vai ser salvo é outra questão. Olha que coisa, né? Meu Deus do céu. Receba aí, irmão. Receba. Pastor, chegamos no nosso final dessa conversa. Amém. Que conversa boa, que conversa gostosa. Amém. Pensa. Que presença do Espírito Santo nesse bate-papo. Que você que ficou até o final desse vídeo, nesse bate-papo, nossos irmãos do Facebook, ele ao vivo, que retenham, né, aquilo que foi dito, retenham para si essa palavra, esse testemunho, né, que o nosso pastor teve, né, na sua vida, né, antes de se tornar um pastor, né, no período que ele foi desviado, o quanto ele sofreu estando fora da igreja, estando fora da presença de Deus, que possa servir de inspiração, de lição, né, para que você que ainda está no mundo aí, se achegue para cá, que vem sentir a presença de Deus, que vem sentir Deus na vida de vocês, que vocês vão ver a mudança que será feita, né, na sua vida pessoal, né, na sua vida familiar, né, questão de saúde, emprego, você vai ver o quanto Deus é bom, né, para ajudar você realmente, né, no que você precisar na sua vida. Eu quero que o pastor, né, fale para os irmãos suas últimas palavras, uma palavra para edificar ainda mais aí os nossos irmãos nesse final dessa conversa boa aí. Amém, né? Maravilha, graças a Deus você fica impactado, né? Fica emocionado, né, Tiago, com o que Deus fez, Deus faz, porque, irmãos, é o que eu falo. Esse trabalho que flui aí há mais de 2000 anos, que o Senhor veio trazer e muitos não entenderam, não é terreno materialista, irmão. É espiritual, por isso que muitos não entenderam o reino. Porque sabe o que eu entendo, Tiago? Que tudo que nós estamos vivendo aqui, ele é um aprendizado para a eternidade. Então por isso que é importante você, amado ouvinte, você que está, né, participando, conciliando conosco, aceitar Jesus como teu Salvador e congregar. Larga a mão desse negócio de congregar em casa, viu? Vem para a Missão Pentecostal Labareda. Amém. Lá no YouTube e no Facebook. Por quê, irmão?
Eu entendo que quando nós descer a sepultura, esse evangelho vai falar para nós da eternidade. Aí há de se revelar aquilo, né, que se revelará um dia. Então eu entendo que nós vivemos hoje para poder estar na eternidade pela graça e misericórdia de Cristo, né? Então combatemos, lutamos, servimos ao Senhor, né, por amor, por gratidão, né? Então este evangelho ele vai se revelar para nós lá na eternidade, quando eu e você descer a sepultura. É por isso que o Senhor, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Para quê? Para que a minha e a tua fé seja trabalhada nele e nós continuamos vindo para a igreja, para crer naquilo que a carne nos discerne, né? Tenho testemunhos de pessoas na família curado de câncer, curado de, eu falo epilepsia, mas depressão, irmão, que hoje é a doença do século. Tem algumas patologias médicas, sim, que tem que ser sanado, mas 90% já é espiritual, irmão. São demoníacos. Então tudo isso é trabalhado e tratado para que a nossa fé seja alicerçada para buscar o alvo que é Jesus e aguardar nele. Porque eu creio assim, irmão, que o verdadeiro evangelho nós vamos viver na eternidade. Aqui é o aprendizado, da melhor maneira, já. Por isso, viva o hoje, o agora, como se, disse o apóstolo Paulo, fosse teu último culto, teu último dia, teu último momento. Agora nós não sabemos daqui umas horas, pode soar a trombeta, os minutos e segundos, o Senhor pode vir buscar a sua igreja, enfim. Pode chamar eu, o diácono, eita glória, você que está aí ouvindo. Então não perca tempo, aceite Jesus como teu Salvador, entrega a vida para Ele e vem trilhar conosco esse caminho de glória que o Senhor tem nos concedido. Amém? Deus o bendiga, Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e adelante, meu irmão. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um e que a presença de Deus jamais saia da tua vida, da tua família, daquele ente querido teu, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém, Jesus.